Dando continuidade sobre os algoritmos de escalonamento no gerenciamento de processos, vamos falar sobre o algoritmo SJF, que é uma sigla que significa Shortest Job First. Em português, trabalho mais curto primeiro ou job mais curto primeiro. Ele é um algoritmo classificado como não preemptivo e tem como vantagens a redução do tempo de espera médio. Ele visa reduzir o tempo de espera médio desses processos. Processos de duas naturezas diferentes, os que utilizam mais a CPU e os que utilizam mais os dispositivos de entrada e saída. Então, ele prioriza os processos que têm mais tempo de execução na CPU. Como desvantagens, ele pode causar starvation. É uma anomalia que acontece durante a execução dos processos no escalonamento, onde um processo grande pode nunca ser executado, porque sempre vai ter um processo menor na frente dele. Sempre quando ele estiver próximo de ser executado, pode surgir um processo menor e tomar a vez dele na fila. E acaba que esse processo sempre vai ficar em espera e nunca vai entrar em processo de execução. Vai ficar em espera de forma infinita. Os algoritmos devem evitar ao máximo esse tipo de anomalia, que é a starvation. A tabela aqui com as características dos processos, com o tempo de que ele vai ser iniciado e o tempo que ele vai ser executado, que é time burst. Nós precisamos simular a execução desses 4 processos utilizando a lógica do algoritmo SJF. Se todos os processos tivessem iniciado ao mesmo tempo, o processo menor seria o executado primeiro e o maior seria executado por último. Só que nesse caso, os processos são executados de intervalos diferentes. Então, a lógica vai ser um pouco diferente. Qual é o processo que vai ser executado primeiro? Vai ser o P1, que vai ser no instante 0. Então, você executa o P1 até o nascimento do segundo. O segundo, que é o P2, ele vai ser iniciado no instante 2. Então, o P1 vai ser executado 2 vezes. Então, ele tinha 4, reduz para 2. O P2 ele tem o mesmo tamanho do P1 nesse instante aqui, ó, porque o P1 ele reduziu de 4 para 2 e o P2 também tem 2, então ele continua a reprodução porque o tempo é o mesmo, então ele não vai tomar a frente, o P2 não vai tomar a frente do P1. Então, P1 executa um tempo, outro milissegundo, verifica se ainda é o menor e continua a execução até fechar as 4 unidades de tempo. Depois que ele fechar as 4 unidades de tempo, o processo 2 vai ficar esperando 2 milissegundos e o processo 3 e o 4 vai ser iniciado no instante 4, que é o instante que o P1 termina. Só que dos 3 processos que sobraram, o P2 ainda é o menor. O P4, que tem 3, ele ainda é maior, tem mais tempo de execução que o P2. E o P3 também, porque é 5. Então, no instante 4 é a vez do P2 ser executado. Então, o que acontece? O P2 vai executar 2 unidades de tempo que ele tem. Então, o P2 vai executar do 4 por 5 e do 5 por 6. Aí o P3 o P3 e o P4 vão ficar aguardando até que o P2 termine. E vão ficar em espera. Quando terminar a execução do P2, que ele termina no instante 6, aí ele vai verificar novamente qual é o menor processo. Qual é o menor processo? O P3 ou o P4? Se a gente for olhar, o P4 tem 3 e o P3 tem 5. Então o P4 é menor. Então o P4 vai ter a prioridade para ser executado. Então o P3 continua aguardando a vez dele ser executado, enquanto o P4 executa seus 3 milissegundos, que vai ser do 6 ao 9. E depois que o P4 termina de ser executado, aí sim o P3 vai ser executado. Aí ele vai executar suas 5 unidades. Depois de ter feito essa simulação dessa execução, vamos calcular o tempo de espera médio e o turnaround time. O tempo de espera médio de cada processo vamos verificar. O P1 não esperou nada, então colocamos 0. O P2 esperou 2 unidades de tempo, então a gente coloca 2 aqui. O P3 esperou 5 unidades de tempo e o P4 esperou 2 unidades de tempo. Soma tudo e divide por 4, que é a quantidade de processo. Temos uma média de espera de 2,25 milissegundos em cada processo.
Então, em média, cada processo espera 2,25 milissegundos. E o tempo de turnaround, que é o tempo total desde ele ser iniciado até ele ser finalizado, que é o tempo do ciclo de vida do processo. Então, no processo 1, o tempo de espera dele é 0, mas o tempo de execução é 4. O tempo de turnaround dele é 4 milissegundos do processo 1. O processo 2, ele esperou 2, mas o tempo de execução é 2. Dá um total também de 4 milissegundos. O P3, ele esperou 5 e executou 5. Então, ele teve um turnaround de 10 milissegundos. E o P4, ele teve uma espera de 2 e uma execução de 3, que dá um total de 5 milissegundos. Fazemos a média aritmética da mesma forma que fizemos no tempo de espera média. Somamos tudo e dividimos por 4, que dá um total de 5,75 milissegundos. O que quer dizer isso? Em média, cada processo completa um ciclo de vida em 5,75 milissegundos, que é o turnaround médio de cada processo. Agora vamos falar sobre o algoritmo SRT, que é um algoritmo do tipo pré-emptivo, e ele significa um algoritmo menor tempo restante. Ele pode ser trocado antes de o processo terminar sua execução, diferentemente do SJF, que ele só vai poder trocar de processo quando um processo terminar sua execução. Ele possui um tempo de resposta muito bom se o processo não for muito grande. Caso seja, levará muito tempo para começar a ser executado. Se você tem um processo e um outro processo menor aparecer, ele vai dar lugar no menor processo. Mas se tiverem vários processos menores que ele vai demorar demais a ser executado, a começar a ser executado, porque ele vai ficar esperando por muito tempo. E isso acaba sendo não muito bom. Agora, quando o processo é curto, ele tem uma chance de terminar o ciclo de vida dele de forma mais rápida e de forma menor possível do que os processos sendo maiores. Caso comece a ser executado e de repente volte à fila de prontos, terá um tempo de espera maior que o tempo de resposta. Vamos fazer a execução do primeiro processo que é iniciado, que é o P1. Então o P1 é o único processo iniciado no instante zero. Então ele vai ser executado. Só que o P2 ele vai ser executado no instante 2. Aí ele vai verificar no instante 2 se o P1 ainda é menor do que o P2. Só que o P1 não é menor, é maior, porque no instante 2 ele ainda tem 3 para ser executado. E o P2 só tem 2. Então, o algoritmo obriga o P1 a pausar a sua execução e ir para a fila de pronto, de espera, e dar lugar ao P2. Aí o P2 entra no lugar do P1 na execução e executa os seus 2 milissegundos. Quando o P2 finalizar os seus 2 milissegundos, vai ser feita outra verificação qual é o menor processo. Aí ele vai verificar qual é o menor. O P1 que tem 3 restantes, o P3 que tem 5 ou o P4 que tem 3. Aí ele vai verificar que teve empate entre P1 e P4. Como o processo 1 já estava em andamento, ele continua com o P1 até finalizar. O P3 e o P4 vão ficar aguardando a vez deles. Aí assim que o P1 acabar, aí faz uma nova verificação com o menor processo, se é o P4 ou o P3. No caso é o P4, então o P4 vai executar e o P3 vai ficar aguardando ainda a sua vez de executar. E aí o P4 executa suas 3 unidades de tempo, finaliza, e aí o P3 vai executar as suas 5 unidades de tempo. Depois de executar esse algoritmo, verificamos que o tempo médio de espera dele é 2,75 milissegundos. Se você observar, é maior do que o SJF. O SJF se tornou mais rápido, os processos esperaram menos para ser executado do que no SRT. E o tempo de turnaround deu 6,5 milissegundos em média. Então, em média, um processo completa o seu ciclo de vida em 6,5 milissegundos. E o SJF, por exemplo, completa em 5,75. Então, nesses exemplos aqui, o SJF se comportou como sendo um processo, um algoritmo melhor do que o do SRT, nesse caso específico. Não quer dizer que sempre vai ser o melhor. Nessa situação específica foi, mas pode ser que em outras situações o SRT se comporte de forma melhor. O próximo algoritmo é o algoritmo chamado Round Robin. O que é esse algoritmo? Ele é um algoritmo também pré-emptivo, onde ele consegue fazer com que todos os processos tenham a mesma prioridade,
da mesma importância. Então, ele é um processo que ele tenta ser o mais justo possível, tornando todos os processos de forma iguais. Então, a cada processo atribuindo um intervalo de tempo, ou um quantum, que eles chamam de unidade. Uma unidade que eles associam a cada processo. E para que serve esse quantum? Ele serve para poder verificar se é o momento de o processo dar a vez para outro ou não. E no caso é acontecer a pré-empição entre esses processos. A cada pré-empição, um processo antigo vai para o final da fila. Então, a pré-empição entre esses processos vai requerer uma quantidade de tempo. Esse tempo de um processo sair do modo de execução para ir para o modo espera, o modo pronto, e entrar outro processo, eles chamam de troca de contexto, como eu falei nas aulas anteriores. Então, ele leva um tempo para poder fazer essa mudança, essa troca entre esses processos, assim como também no SRT. As vantagens desse algoritmo é porque ele elimina o starvation. Por que ele elimina o starvation? Porque ele garante que todos os processos vão executar. Todos os processos vão conseguir executar e ter sua vez. E é impossível de um processo ficar a vida toda esperando a vez de ser executado. E a desvantagem dele é se um processo tiver um quantum muito pequeno, ele pode fazer com que esse algoritmo deixe o seu desempenho aquém da expectativa. No caso, quanto mais trocas de contexto tiver nesse algoritmo, mais lento vai se tornar a execução desses processos com esse algoritmo. Então, exemplo, quem vai determinar o valor do quantum, esse valor dessa unidade, é o algoritmo do processador. Se for o Rauden-Robin, ele vai determinar se o quantum vai ser 1, vai ser 2, vai ser 4, vai ser 8 e assim por diante. Então, um exemplo aqui, nós podemos definir um quantum como sendo 2. Então, a cada duas unidades de tempo, ele vai fazer uma troca de contexto. Então, aqui nós temos um exemplo do algoritmo Rauden-Robin sendo executado com esses 4 processos. Então, o processo P1 tem 4 milissegundos de execução, o processo 2 tem 2, o processo 3 tem 5, o processo 4 tem 3. O processo P1 é o primeiro a ser executado, então ele vai executar 2 milissegundos. Vamos ver o quanto dele vai ser 2. Se observar aqui, o quanto que foi definido é 2 milissegundos. Então, os algoritmos, os processos vão fazer essa troca de contexto de 2 em 2. Então, o processo P1 executa 2 milissegundos, aí ele verifica se tem algum outro processo esperando. No momento, só tem o P2 que iniciou no instante 2. Então, ele faz a troca de contexto e o P2 vai fazer sua execução. O P2 executa seus 2 milissegundos, que é a quantidade que ele precisa para executar. Finaliza o P2, aí ele verifica quais os processos que estão executando. Tem o processo 3 e o processo 4. Como está na ordem de execução aqui da tabela, vai ser executado primeiro o 3. Então, o 3 vai ser executado 2 milissegundos, e aí ele vai alternar por fazer a troca de contexto para o P4. O P4 ficou esperando, porque ele começou no mesmo tempo do P3. Então, o P4 executa 2 milissegundos, aí eles verificam. Qual é a vez do próximo processo? Aí o próximo processo é o P1. O P1 vai e executa os seus dois últimos milissegundos, depois verifica se o P2 já finalizou, ele pula para o P3, executa 2 milissegundos, e depois alterna para o P4. O P4 só restou 1 milissegundo para finalizar, ele executa 1 milissegundo, e depois o P3 executa o seu 1 milissegundo que estava faltando, e aí finaliza o algoritmo. O tempo de espera médio dele saiu com 5,25 milissegundos. Se a gente for comparar com os outros algoritmos, ele demorou bem mais do que o SJF e do que o SRT. Então, os processos esperaram muito mais tempo do que os outros, praticamente o dobro. E o tempo de turnaround médio deu 9 milissegundos. Então, nesse exemplo aqui, o Rauden-Robin acabou sendo o menos vantajoso. O SRT e o SJF se tornaram mais otimizados para esse cenário de processos.